Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula gravada da disciplina de Recreação e Lazer. Lembrando que esta aula é a aula do dia 27 de março de 2020, sexta-feira. E a nossa aula de hoje vai tratar dos assuntos de animação cultural e profissional de recreação. Animação cultural, a fundamentação da prática, o perfil e as ações do profissional e o seu desenvolvimento. Os objetivos dessa aula é que os senhores sejam capazes de analisar as características e formas da recreação, que vocês identifiquem as instruções didáticas e pedagógicas para o desenvolvimento das aulas e observações para um bom desempenho participativo, e que vocês sejam capazes de interpretar o decálogo de sugestões e lembretes aos docentes de recreação. Quais são as características, da recreação e das atividades? Primeiramente, a atitude mental. A pessoa tem que, o seu público, ele tem que estar lá realizando essas atividades porque ele quer estar lá. Ele precisa ter uma atitude mental positiva para participar das suas atividades, e essas atividades precisam ter fim nelas próprias, ou seja, o objetivo é o apenas de recrear-se, e esse recrear-se tem que estar embasado cientificamente, filosoficamente, nas questões do interesse e do prazer que nós conversamos nas aulas anteriores. O recurso da ludicidade é indispensável nas diferentes faixas etárias e públicos que compõem a recreação. É necessário que o profissional dê ao seu público a liberdade de ação e que ele leve alegria e entusiasmo. Assim, o público também irá se apropriar dessas características para que então as atividades propostas sejam realizadas e estejam presentes todas essas características. Já conversamos sobre a origem da palavra e o significado, e hoje vamos conhecer algumas formas com que a recreação se manifesta. Ela pode ser uma recreação passiva, ativa, a recreação pode ser livre ou dirigida. Quando nós estamos num hotel, num resort, num navio ou em algum acampamento ou outro ambiente em que se dá a presença da recreação, geralmente o profissional ele vai direcionar uma atividade de entrosamento, uma atividade para que os participantes se entrosem, se conheçam e que o relacionamento naquele momento seja estreitado. Então, as atividades de entrosamento, elas são utilizadas quando os participantes não se conhecem. E eu gostaria muito que nós tivéssemos uma aula prática sobre essas atividades. E elas são manifestadas por meio de jogos ou brincadeiras. Então, você faz dinâmicas, jogos, brincadeiras que vão, então, permitir que essas pessoas que não se conheçam se entrosem neste momento recreativo que você está proporcionando ao seu público. E essas atividades de entrosamento, elas não devem ser difíceis, porque atividades difíceis, geralmente, elas constrangem, elas intimidam, elas desencorajam a maioria das pessoas. Então, elas devem ser atividades em que todos tenham condições de concluí-la, de realizá-la, de praticá-la. Bom, a fundamentação na prática, ela está separada em 10 tópicos, no perfil do profissional, no zelo, no vocabulário, na conduta do profissional da recreação e sua preparação. Nós precisamos também conversar sobre situações que precisam ser evitadas, analisar o contexto, a organização dessas atividades do seu ambiente de trabalho, a estratégia da ludicidade e os projetos. Então, vamos lá no tópico 1. O perfil do profissional.
O perfil do profissional da recreação e do lazer precisa ser um perfil alegre, positivo, disposto e que tenha vontade de realmente cumprir o objetivo de recriar o seu público. Se este profissional estiver cabisbaixo, mal resolvido, indisposto, ele não vai conseguir levar a alegria e o entusiasmo para o seu público. O seu perfil profissional é condizente com o da recreação e lazer? Se não é, tem como nós delinearmos, nós melhorarmos esse perfil para que você atue nesta área também? Pense e reflita sobre o seu perfil profissional. Qual é o seu perfil profissional? Se ele atende aos requisitos da recreação e se não atende, se é possível modificá-lo. Olha lá, pessoal, o perfil profissional. Primeiro requisito que eu coloquei aqui, o amor. Você precisa realizar as suas atividades com o amor. Você precisa colocar o coração ali onde você está e no que você está fazendo, para que essas atividades ganhem sentido, ganhem significado e que você esteja 100% ali com o seu público. É necessário que este profissional saiba respeitar, identificar e respeitar as individualidades, enxergando o seu público, cada um como inteiro, como uno, como um ser individual, cheio de particularidades, cheio de individualidades. É necessário que o profissional leve alegria para o seu público, leve as atividades de forma entusiasta, de forma alegre, para que o público receba essa energia e também possa levá-lo até você. O perfil do profissional tem em suas características a capacidade de estimulá-los a fazer essas atividades e valorizar aquilo que ele traz, que o público traz para você. Então, você precisa estar ligado em diferentes características para não perder a atenção do seu público e ainda estimulá-lo a seguir com as suas atividades durante todo o dia ou durante aquela semana. É necessário que você, profissional, esteja com vontade, porque quando você está com vontade, você interliga essas questões cognitivas com a questão da criatividade, da questão da capacidade de solucionar problemas. Sem vontade, nada disso vai ser aflorado. Então, é necessário que você verdadeiramente esteja com vontade de estar ali, animando e recreando o seu público. Você precisa ter capacidade para solucionar problemas, faltas de material, dificuldades de relacionar-se com o outro, dificuldade para o entendimento da atividade. Então, você precisa estar pronto para solucionar essas diferentes situações. Uma das características fundamentais e que não tem como abrir mão é a questão da criatividade. Você precisa ser criativo para inovar nas brincadeiras, para trazer novidades, para modificar os jogos, as brincadeiras e as propostas e também receber essas ideias e sugestões do seu público. Paciência não precisa nem falar, né, pessoal? É necessário que você tenha paciência. O perfil do profissional da recreação precisa saber engolir alguns sapos, precisa administrar as diferentes situações que acontecem neste contexto. Paciência é fundamental. Você também precisa ser compreensivo para atender às diferenças, às individualidades, às limitações, para entender que de repente aquela atividade que você propôs não foi aceita pelo coordenador de atividades do hotel ou do resort onde você está trabalhando por diferentes questões, e para isso você precisa então carregar consigo a criatividade, a vontade e a capacidade de solucionar problemas, entendendo que todas essas 10
esses 10 tópicos do perfil profissional, elas se relacionam entre si, elas estão interligadas. E também é necessário que o profissional seja um bom mediador, porque há conflitos entre idosos, entre crianças, adultos, principalmente as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. Então, você precisa saber mediar essas questões, essas diferenças, esses pequenos enroscos que acontecem durante uma atividade recreativa. Eu me lembro que eu, em uma dessas atividades, propondo a recreação para um público de crianças da educação infantil, e que uma criança chegou às lágrimas para mim, uma criança, uma menina, e ela puxou assim a minha blusa e falou assim: tia, o Matheus falou que vai me matar. A criança estava desesperada, porque ela estava realmente acreditando que o Matheus, o seu amiguinho, iria matá-la. Quando eu olhei para ela e disse: Poliana, ele vai matar de tanto dar beijinho, porque você é muito linda. E eu abracei ela, conversei com o Matheus também a abraçou, inclusive ele gostava muito dela. Por algum motivo ele verbalizou isso e ela ficou muito assustada. Então você precisa ter essa capacidade de mediar diferentes situações que talvez para você sejam bobinhas, sejam irrelevantes, mas que para a criança têm um importante significado. O profissional precisa ter zelo, ele precisa cuidar dos seus materiais ao retirá-lo para fazer a utilização e ao guardá-lo. Nós, como profissionais, precisamos dar exemplo. Então, todo o material que você vai pegar para fazer a utilização, você precisa cuidar, você precisa incentivar que o seu público também cuide desses materiais. Afinal de contas, eles também serão utilizados por outros públicos, por outros profissionais. E esse zelo, ele precisa estar direcionado ao cuidado, à retirada e ao guardar esses materiais. E aí eu vou além dos materiais. A sua imagem também precisa ser zelada. Então você precisa estar com a sua barba bem feita, com o seu cabelo bem cortado, com as suas unhas aparadas, com as suas unhas limpas, com o seu cabelo limpo, com a sua vestimenta bem apresentável. Então, o zelo, ele abarca todas essas questões. Tem recreador que acha que porque vai brincar, porque vai recrear, porque está no hotel, ele pode estar de qualquer jeito. E isso não é uma premissa, isso não é uma verdade. Até porque o público está de olho em quem o hotel, em quem o resort está contratando para ficar ali com o filho deles, ou com os seus idosos, ou com eles próprios. Vocabulário, pessoal. O recreador não pode falar gírias, não pode falar palavrões e não pode utilizar palavras ofensivas. Algumas palavras que não são tidas como palavrões, como por exemplo zatizate, vou usar o zatizate, palavras que não estão interligadas ao constrangimento do outro, palavras que não ofendem o outro, palavras precisam ser lapidadas antes de sair da sua boca. Então, cuidado com os termos que vocês irão utilizar neste momento de recreação, porque como o momento de recreação ele é muito livre, ele é muito prazeroso, ele é muito alegre, ele é muito entusiasta, pode ser que em um desses momentos você cometa o equívoco por estar se sentindo à vontade de falar gírias, palavrões e palavras ofensivas. O ano passado, acho que eu convidei uma equipe aqui de estudantes da educação física para me auxiliar em um acampamento. Aliás, acampamento não, em uma tarde de esportes em Londrina. E um dos alunos, inclusive era uma tarde de esportes de uma igreja evangélica, na qual inclusive eu participo, e um dos alunos me solta, um palavrão lá no meio, perto do pastor, perto das crianças que não estão nem acostumadas, a lidar com esse tipo de palavra. Então, dói o ouvido, soa mal e pega mal para você
profissional. E aí não é só em ambiente evangélico, cristão, católico, seja lá qual for a religião, pessoal, não pega bem em nenhum contexto, tudo bem? A conduta. O recreador ele precisa ser claro ao comunicar as regras, as atividades, de como elas estão organizadas. Ele precisa ter uma visão geral do contexto. Então, se eu vou propor atividades e eu estou coordenando a minha equipe, eu preciso propor atividades para as diferentes faixas etárias em que meu público está composto. Então, eu tenho crianças e idosos, eu tenho crianças e adultos, eu tenho adultos e idosos, então eu preciso ter uma visão geral do meu público e então separar quais são as atividades que serão do interesse e darão prazer ao meu público. E também precisa utilizar uma voz audível. Imagina se eu falasse aqui bem baixinho para vocês. Essa aula não ia ficar tão mais exaustiva do que ela já é sendo gravada? Imagina para um público onde está ali no seu momento de lazer, ocupando o seu tempo livre com a família, não ouvir direito à sua voz, não entender aquilo que você está falando. Então é necessário que você seja claro, que você tenha uma visão geral do contexto e que a sua voz seja audível. Bom, para preparar-se profissionalmente para as atividades da recreação, você precisa então ter essa visão geral em relação às faixas etárias e separá-las, porque lembra que na nossa primeira aula eu comentei que geralmente as pessoas procuram atividades que se assemelham com a sua faixa etária. Então o idoso ele vai procurar atividades onde os outros idosos estão envolvidos. Os adultos eles vão se envolver em atividades em que outros adultos já estão envolvidos. Então, sim, ocorre a separação por faixa etária quando é possível. Nem sempre é possível. Pode ser que você encontre momentos que você vai ter que propor atividades que atendam a criança, o adulto e o idoso em uma mesma atividade. Separar eventualmente por sexo, meninos e meninas, pode acontecer e ter essa necessidade. Você precisa ser sincero e objetivo, então se você prometeu algo no final da sua atividade, você cumpra, porque se tem uma coisa que as crianças não esquecem, é aquilo que você prometeu. Então, se não tem brinde, seja sincero, seja objetivo. Se não tem premiação, não tem premiação, seja claro e objetivo, de forma ainda assim a não desestimulá-los a realizar as atividades que você vai propor. Evite em atividades recreativas eliminações, porque se ele está lá por interesse e por prazer, aí você elimina. Aí você então termina com o período de recreação desta pessoa, desse indivíduo. Então, não, evite atividades que trabalhem com eliminações. Pagar prendas. Precisa ter-se um cuidado muito especial nessa questão para não constranger o indivíduo, a criança ou o idoso, para não colocá-lo em uma situação em que ela estará exposta, para não desestimular a participação nas atividades de recreação e dê preferência para jogos cooperativos em que um precisa do outro para concluir as atividades, porque assim você entrosa a sua equipe, o seu público, você estreita relacionamentos e dessas atividades geralmente nascem grandes amizades. Evitar situações do tipo ditadura dos habilidosos. Então, ele é melhor, vai na frente. Ele é mais rápido, ele deixa ele correr. Então, assim, essa ditadura dos habilidosos ela é muito questionada. Porque então você vai reprimir aquele que é bom naquilo que ele faz? Na recreação, o objetivo é apenas o de recrear-se. Então, ali nós não estamos para evidenciar qualidades ou defeitos dos nossos públicos. A gente precisa propor atividades que, de uma forma mais igualitária possível, atenda as pessoas em suas individualidades, lembrando daquele princípio que você precisa enxergar, então, as individualidades e as diferenças, e não por isso você precisa destacá-la no momento da recreação. Pré-formação de grupos.
Sempre tem aquela família que vai em grande quantidade de primos juntos, ou aquela escola que a panelinha já estão formadas. Então você precisa criar atividades e utilizar-se de diferentes estratégias para que essa formação de grupos ela seja disseminada, que você possa separá-los de forma a continuar interagindo de forma prazerosa e que ainda haja interesse, mas que elas possam então estreitar o relacionamento com outras crianças, com outras pessoas. Cuidado com brincadeiras violentas. Lembra da brincadeira do não, não, não? Essa é a brincadeira do não, não, não. Quem fala... Não é a brincadeira do não, não. É a brincadeira do ai. Ai, meu Deus, por que eu falei não? Acho que tem uma brincadeira também que chama não. A brincadeira do ai. Essa é a brincadeira do ai, ai, ai. O primeiro que falar ai, sai. E aí vai um dando tapa na mão do outro cada vez mais forte, não pode falar ai. Então, bater na mão já é uma questão perigosa por conta, né, das veias e artérias que estão ali. É uma parte que nós não temos muita gordurinha, mas pele e osso mesmo. Então, brincadeiras violentas precisam ser evitadas. Cuidado, também tem o corredor da morte, onde as crianças passam por um corredor e elas apanham com toalhas molhadas. Esse tipo de brincadeiras, elas precisam ser evitadas. Até porque se você ter um acidente, você vai ser questionado pelo seu coordenador. Qual era essa brincadeira, em que contexto ela estava acontecendo, por que essa brincadeira foi escolhida e não evitada, e a partir do momento que acontece um acidente, você precisa estar preparado para atender esse público nas questões de primeiros socorros e tudo mais. Local inadequado, pessoal. Vai fazer escalada, vai fazer uma trilha em um lugar esburacado, por exemplo, com idoso. Um lugar totalmente com desnível, com dificuldade de travessia para o idoso ou para crianças menores. Então, enfim, você precisa considerar essas questões do local. Essa atividade que você vai propor e o local que você tem, elas se conversam? É possível realizar atividade no local que você tem sem provocar acidentes? Ou você pode minimizar os acidentes já conhecendo o local que você terá para fazer as atividades, para propor as atividades recreativas com o seu público. Paredes ou obstáculos, né? Cuidado com essas questões por conta dos diferentes acidentes. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma corrida ou atividades com velocidade, que tem que encostar numa parede ou pular um obstáculo, evitem esse tipo de atividades, porque certamente um acidente ali é bem fácil de ocorrer. A superlotação, tanto em ambientes quanto em ônibus, por exemplo, quando a gente fala, né, da recreação no ônibus, ela não é bem-vinda. A superlotação, ainda mais agora, né, gente, nesse contexto da propagação de diferentes vírus, como a influenza, a H1N1, a Covid-19. Então, a superlotação ela não é bem-vinda, seja em locais fechado, seja dentro de ônibus, seja onde você estiver propondo as atividades de recreação. Pessoal, o 7º tópico, ele está relacionado à análise do contexto. Então, quando você propõe uma atividade, você precisa ter a percepção de que o seu público entendeu as regras das atividades, você foi claro. Ainda há perguntas, você precisa esclarecer de uma forma mais sucinta e objetiva possível, com assertividade, as regras das atividades propostas. E você precisa também, antes de propor essa atividade, verificar, fazer uma análise se essa atividade está adequada com a faixa etária que você irá trabalhar, porque você tem que tomar o cuidado para não infantilizar um público idoso e para não dar atividades muito complexas, por exemplo, para a educação infantil. Lembrem-se que as atividades elas precisam ser fáceis.
talvez desafiantes, mas não a ponto de fazê-las desistir por conta da complexidade da atividade. Verifique também e analise e observe. Uma das características principais do recreador é a capacidade de observar as condições físicas e emocionais do seu público. Tem crianças que estão em hotéis, em resorts, com outra parte da família porque perdeu um ente querido, perdeu o pai, perdeu a mãe, e a família está com essa criança para entretê-la, para tirá-la daquele ambiente de luto. Então você precisa estar observando se essa criança não está participando da recreação por qual motivo? Questões emocionais, ou ela está limitada fisicamente, de repente você está exigindo ali algo que ela não pode te oferecer naquele momento. E aí há diferentes intervenções para você tratar destas questões, tudo bem? Fique atento aos sinais de cansaço. Às vezes você está lá todo alegre, entusiasta, mas o seu público já cansou, ele não quer mais, né, participar dessas atividades. Então, dê períodos de descanso, períodos livres, períodos para que as pessoas descansem. Crianças também com desequilíbrio emocional, como falado no slide anterior, e também cuidado com as atividades fáceis demais, porque essas atividades elas desestimulam a participação do público em geral. É necessário que você esteja em constante treinamento, que você esteja fazendo cursos relacionados à recreação, porque isso vai estimular a sua criatividade, a sua vontade, vai te colocar em um perfil profissional mais seguro, porque você terá propriedade daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo e da forma com que você está atuando com o seu público em diferentes ambientes em que a recreação se manifesta. E que você tenha então o prazer, né, de jogar e brincar com o seu público, colocando ali 100% da sua presença, colocando o seu coração ali onde você está com o seu público. Você precisa, como profissional da recreação, conhecer diferentes estratégias que compõem esse contexto. Então, em que momento você vai utilizar a estratégia da gincana? Em que momento é mais interessante você utilizar os circuitos? E as caças ao tesouro, para qual público ele melhor se direciona? E a diversificação das culturas, as questões das piadas, das danças, dos palavreados, dos sotaques, as brincadeiras que envolvem essas questões culturais, as brincadeiras regionais. Em que momento, né? Como que você vai organizar essas diferentes estratégias da recreação? Então, as gincanas, geralmente, elas se manifestam em locais em que você tem um local maior, geralmente ao ar livre. Não que um local menor fechado não se possa fazer, mas você precisa organizar-se de forma com que você acredita que aquela atividade está para aquele local e para o público que você tem em mãos naquele momento. Crianças da faixa etária da educação infantil, lá de 3 a 5 anos, adoram circuitos motores de passar por baixo, passar por dentro, de pular, de contornar, de buscar, de levar. Então, são muito bem-vindas para diferentes públicos, idosos também, apenas ter o cuidado em relação ao local, se está apropriado, em relação às paredes, os obstáculos e tudo mais. Caças ao tesouro, principalmente, adolescentes amam essas atividades, principalmente quando o prêmio é recompensador e esse tesouro realmente funciona como um estímulo para participar das atividades. A ludicidade, ela é uma estratégia fundamental para todas as idades.
você precisa utilizar desse recurso nas atividades recreativas, seja para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos e idosos. E você vai saber utilizar esse recurso da ludicidade quando você sabe o que é de interesse e o que é de prazer dessas diferentes faixas etárias. Que foi a primeira aula, nossos primeiros slides, em que eu separo, inclusive, né, as atividades exatamente nessas faixas etárias. Então, o que é prazeroso para a criança? O que é prazeroso para o pré-adolescente, os adultos? Quais são as atividades que são de interesse? E aí você coloca a estratégia da ludicidade em suas práticas, em suas ações e nas atividades que você irá propor para diferentes públicos. O 10º e último, pessoal, contexto, estratégias, né, 10 características do profissional da recreação. Você precisa ter a capacidade de realizar projetos, porque a maioria das intervenções de recreações, elas são recebidas por meio de projetos que os profissionais da educação física levam para os seus clubes, para a escola, para resorts, para hotéis e diferentes ambientes de lazer da família. Então, você pode fazer projetos relacionados a jogos de salão, de tabuleiro, jogos esportivos. Você pode escrever projetos para incentivar a questão das excursões em sua cidade, na sua comunidade, na sua igreja, no seu clube, na sua escola. Promover passeios culturais, inclusive, da sua cidade. E aí eu lembro que o profissional de recreação, ele precisa estar ligado nas questões culturais do ambiente onde ele vai trabalhar. Então, você é do Sul e você vai trabalhar lá no Nordeste, você precisa conhecer essa região, quais são os pontos turísticos que tem lá, qual é o costume desse povo, quais são as características, o que está acontecendo lá na cidade de Atual, para que você possa levar dentro das suas atividades propostas essas questões, tá? E também promover colônia de férias. Então, para as crianças que estão de férias, vocês precisam escrever projetos que abarquem essas questões. Então, as crianças saíram de férias, o que nós vamos propor para as crianças da nossa comunidade? Você vai propor um passeio, uma atividade recreativa, uma vez por semana ou todo final de semana. Escrevam projetos e proponham para a prefeitura da cidade de vocês ou para o presidente do clube, enfim, para diferentes comunidades. Esse é o decálogo das características que um profissional de recreação precisa carregar na sua maleta. E aí nós chegamos aqui na questão do desenvolvimento das atividades. Essas atividades, elas precisam ser desenvolvidas com a máxima de atenção dos senhores, respeitando todos os requisitos primordiais que nós vimos nesta aula. É necessário que, se for possível, você faça a demonstração dessas atividades, seja para o coordenador para qual você vai levar o seu projeto, seja para o público onde as atividades irão ocorrer. Essas atividades precisam ser atrativas, elas precisam estimular a curiosidade do público para que eles tenham vontade de estar ali com você. A utilização de diferentes recursos, como músicas e premiações, com muita responsabilidade, prometendo apenas aquilo que você pode cumprir e utilizando de músicas e desses recursos rítmicos que não utilizem palavreados que ofendam ou que denigram, que ofendam as questões familiares, e músicas adequadas para diferentes faixas etárias. Então, músicas infantis para o público infantil, músicas mais antigas para um público mais velho e tudo mais. A questão do quero mais, né? Sempre as crianças, geralmente as mais novinhas, até 7, 8 anos, vão pedir, quero mais, vamos fazer de novo, vamos fazer essa brincadeira amanhã de novo. Então, você precisa utilizar o que as crianças falam e o que elas pedem a favor das suas
ações profissionais. Então, ofereça de novo essa atividade que deu certo, dê novas oportunidades, recrie, coloque novos elementos. Enquanto a atividade está sendo atrativa, utilize dessa questão a seu favor. Nomeie as atividades, nomeie as propostas que você estará trabalhando para que, quando o público for avaliar as suas ações ou as suas atividades, elas possam nomear de forma clara as atividades que você propôs. Seja íntegro em suas ações, honesto, claro, transparente e realize as atividades com amor. E nunca esqueça que um recreador, além do plano A, ele precisa ter o plano B, o plano C e um plano D. Porque às vezes a atividade que você fez para ser realizadas em um tempo com sol, naquele dia não fez sol, teve uma tempestade. E aí? Ou aquela atividade que você preparou para crianças, de repente da educação infantil, de 3 a 5 anos, e aí no outro dia a coordenação do hotel te avisa que o público não é mais aquele e que uma casa de repouso resolveu levar os seus idosos e o público foi modificado. Então você precisa ter diferentes estratégias, diferentes planos e utilizar principalmente da sua criatividade nesta área de atuação. E aqui, pessoal, fica para não fugirmos, né, do trivial, da nossa tradição, da nossa atividade recreativa, nossa atividade avaliativa. Então, olha só, você vai responder essas 4 perguntas e vai me mandar por mensagem por meio do ambiente virtual da aprendizagem. Então, no campo assunto dessa atividade avaliativa, você vai escrever atividade avaliativa, recreação e lazer. E aí, no campo de mensagem, você vai responder a essas 4 perguntas. Quais características pessoais você considera importantes para atuar na área da recreação e lazer? Qual característica sua mais se aproxima dessa área de atuação? E qual é a faixa etária que você acredita que desempenharia melhor a sua atuação de recreador e por quê? Responda essas 4 atividades, essas 4 perguntas lá em mensagens no ambiente virtual de aprendizagem até a nossa próxima sexta-feira, dia 3 de abril. Tá bom, pessoal? Até o dia 3 de abril, encaminhe essa atividade avaliativa para que eu possa já computar como uma atividade parcial no portal do aluno. Pessoal, a aula de hoje está concluída e eu aguardo vocês em nosso próximo encontro. Até mais, fiquem bem e saibam, estou morrendo de saudades. Até mais.